Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Guilherme Trevisan. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre O Hobbit, que foi um livro que eu demorei um pouco para ler. Eu vou explicar um pouco sobre isso durante esse vídeo e contar um pouco sobre a minha experiência, de como é que foi a leitura desse livro. Então esse aqui não é um vídeo de análise como eu costumo fazer, mas ele serve para você que não leu e pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler aqui. Serve para te ajudar também a decidir se faz sentido, se parece um livro atraente para você, ou então para você que já leu, quer ouvir alguma outra opinião sobre o livro. Só lembrando que para ajudar o canal, tem a lojinha, tá aqui na descrição, as camisetas e tal. Se você comprar lá, você ajuda o meu trampo aqui na internet. Tem essa e outras muitas estampas lá, várias cores de camiseta, inclusive essa estampa aqui com outras cores também. Enfim, dá uma passada lá. Aqui embaixo também tem o link pro nosso Clube Etérea, que é um clube gratuito aqui para membros do canal, né? Membros não, pessoas que são inscritas. Enfim, é um server no Discord, você pode entrar lá, 100% gratuito. É realmente um espaço pra galera se encontrar, jogar um videogame junto, conversar sobre algum livro, então algum quadrinho, enfim, fique à vontade pra colar lá e interagir com o pessoal. Aliás, eu tô aqui num cenário um pouco diferente, né? Um negócio novo, eu resolvi fazer um negócio meio experimental aqui. Eu tenho até mais de uma câmera aqui, ó, vou poder mostrar no detalhe as coisas para vocês. Então, por favor, me digam aí o que vocês acharam desse formato novo. Eu troquei a câmera, então tá bem diferente aqui, né? A qualidade do vídeo para vocês também. Por favor, comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês preferem do outro jeito. Vamos falar do livro. Por que eu demorei tanto para ler O Hobbit, né? Acho que tem dois motivos que me levaram a demorar para ler esse cara. Primeiro foi a fila de leitura, porque tem muita coisa para ler, né? E acabou demorando mesmo. E uma outra questão é que eu queria ler a obra do Tolkien inteira, né? Tipo, toda de forma cronológica ali e certinho. Inclusive, o Anel do Nibelungo, que é esse quadrinho aqui, tá separado nele aqui. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo para falar dele. Cara, é um baita de um quadrinho, bem legal, tem algumas ressalvas e tal, mas no geral é muito maneiro. Ele é uma adaptação de uma ópera, né? Da ópera do Richard Wagner, só que adaptada em quadrinhos, né? Mano, desenhos muito, muito, muito legais. Ó, ele é bem grandinho, vem com a fitinha aqui para você usar de marca-página e tal, né? Enfim. E aí, para quem não sabe, o Tolkien, ele se inspirou, né, um pouco, ele tirou algumas ideias do... Nossa, minha câmera não tá focando. Ele tirou algumas ideias do Anel do Nibelungo para incrementar ali no Senhor dos Anéis, né? E aí, tem algumas coisas bem claras, assim, da onde o Tolkien tirou a ideia. Olha o anel aqui, velho. Nossa, a câmera é invertida, mano, dá um banho na cabeça. Olha um anel aqui, mano. Existe um anel de poder e tudo mais. Enfim, o Tolkien claramente teve uma inspiração, sim, nessa obra. Ela é uma ópera que, quando encenada tudo certinho, né, bem fiel ao que o Richard Wagner criou, ela leva, se não me engano, são 3 ou 4 dias para ser encenada toda, né? Então é um negócio bem grande mesmo. E tem alguns elementos aqui que o Tolkien se inspirou para colocar no Senhor dos Anéis. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso aqui e comentar depois. Inclusive, tem um vídeo que eu já gravei Gravei não, já escrevi o roteiro sobre o quadrinho do Hobbit, o Hobbit Quadrinhos. Vou falar sobre ele, mas não agora. Eu tenho muitas ressalvas sobre isso aqui, tá? Muitas mesmo. Enfim, aguardem aí, se inscrevam no canal para vocês não perderem. Vamos voltar ao Hobbit. Então o tamanho dessa obra, né, o Hobbit, o Anel do Nibelung, e aí depois ainda tem o Senhor dos Anéis, me assustava um pouco. Eu queria estar realmente com vontade, engajado, para ler tanta coisa do Tolkien, né, tanta coisa seguida do mesmo universo, porque eu acho que às vezes pode cansar um pouco, você começa a ler muita coisa uma atrás da outra do mesmo universo. O que aconteceu foi que no final das contas eu acabei lendo O Pequeno Príncipe no meio, então eu terminei esse aqui, e depois eu li o quadrinho do Hobbit, e aí eu fui ler O Pequeno Príncipe para dar mais parecida. Agora eu estou para começar a trilogia do Senhor dos Anéis de verdade. Queria comentar um pouco sobre as minhas expectativas, né, as coisas que eu tinha em mente antes de começar ali o Hobbit. Eu sempre ouvi falar que o Hobbit era um livro para criança, então eu sempre imaginei que ele era um livro fácil de digerir. Sabe aquele livro que você lê e é só fácil, você passa por cima das palavras e vai indo. Essa era a expectativa que eu sempre tive, só que ao mesmo tempo tem 3 filmes para um livro só. Isso me fazia pensar que acontecia muita coisa nesse livro, porque, poxa, como é que os caras conseguiram tirar 3
filmes, né? 3 filmes de 3 horas de um único livro, então deve ser muito denso, no sentido de acontecer muitas coisas. Elas não devem ser muito detalhadas, mas deve acontecer bastante coisa, né? Bom, no final das contas, eu assistindo os filmes depois que eu li, nos filmes eles dão uma inflada ali, né? Tem algumas coisas que são contadas que não acontecem no livro ou não são contadas com tanto detalhe. O Tolkien passa mais por cima dos detalhes, assim, faz um negócio um pouco mais direto e reto. E no filme eles mostraram mais e acrescentaram coisas, sabe? Eu já tinha assistido os filmes, inclusive eu acho que isso é algo que também me influenciava a demorar um pouco mais para ler, porque como eu já conhecia a história, pelo menos dos filmes, né? Eu não me sentia meio que pressionado, assim, tipo, ou não tinha tanta curiosidade, porque eu já conhecia a história, pelo menos, dos filmes. Acabou atrapalhando ali nas minhas expectativas, né? Influenciando, na verdade, e também me atrapalhando nesse momento para começar a ler o livro, né? As minhas primeiras impressões, né? Quando eu comecei a ler o livro, cara, eu sempre gostei de fantasia. Desde que eu comecei a ler livros, quando eu era um molequinho, meu pai me incentivava muito a ler. Eu já comecei com fantasia, então é um gênero que eu já sou muito adepto, já gosto bastante, já leio e isso aqui disparado no início, assim, é mágico, é muito legal e eu gostei bastante, mas me causou estranheza uma coisa, que foi a quebra da quarta parede do Tolkien. E para quem não sabe, o Tolkien quebra a quarta parede no livro várias vezes, inclusive teve algumas que me incomodaram, mas aí já que eu comento sobre isso. Então, essa parada me causou, tipo, nossa, como assim o Tolkien tá conversando comigo? Eu de verdade não esperava, não sei, por conta do teor de toda a obra, um negócio mais sério, assim, mais entre aspas, sombrio, né? Tem orcs e magos e monstros. Passa uma vibe mais séria. Você não imagina que o autor vai quebrar a quarta parede e falar com você. Surpreendeu bastante. No geral, foi bom o impacto disso, mas teve algumas coisas que eu não gostei e a gente já vai comentar agora que a gente tá chegando na parte da história. Essa questão da quarta parede, eu acho que às vezes ela estraga um pouco e eu não entendo, sinceramente, por que o Tolkien fez isso, porque em alguns momentos ele mesmo dá spoiler das coisas, sabe? Eu vou dar só um exemplo hipotético, sem dar spoiler, para você que não leu, pode ficar tranquilo. Isso não acontece na história, tá? Só para você entender o que acontece. O grupo lá vai precisar atravessar uma ponte, por exemplo. E aí o próprio Tolkien fala que a ponte parece muito forte e muito segura. Só que antes mesmo deles começarem a atravessar, o próprio Tolkien já vira e fala: mas você vai ver que eles estavam um pouco enganados. Isso já dá para você saber que vai dar tudo errado na travessia da ponte, mas não é o que acontece logo em seguida. Então, tipo assim, ele não fala que você vai ver que eles estavam enganados e aí quando o primeiro bota o pé na ponte, a ponte cai. Não é isso que acontece. Porque antes tem toda uma conversa ali antes, e ele cria algo que seria um suspense. Então ele faz tipo, os personagens se agrupam, eles começam a conversar e eles trocam ideias sobre a gente deveria atravessar a ponte ou não e tal, e aquele negócio que você deveria ficar ali. E agora, será que eles vão atravessar e vai dar tudo errado? Ou vai dar tudo certo? Ou será que eles vão desistir de atravessar? Mas como o Tolkien já falou com você lá atrás e falou que eles iam se enganar, você já sabe a decisão que eles vão tomar e o que vai acontecer. Você sabe que alguma coisa vai dar errado e você sabe que eles vão decidir por tentar ultrapassar a ponte. Não tem essa situação no livro, tá? Não tem uma ponte e tal, fica tranquilo. É só uma situação que eu acabei de criar mesmo para você entender essa questão da quarta parede que me incomodou. E isso acontece várias vezes, várias e várias vezes no livro. Algumas acho que é bem acertado, é legal, traz coisas, tipo assim, tem um impacto bom na experiência da leitura, mas às vezes eu acho que ele só dá spoiler do que vai acontecer, e pra mim isso não faz nenhum sentido, porque o próprio autor deu spoiler, sabe? E aí quebra toda a experiência ali de até chegar um momento em que acontece alguma coisa. Outra coisa que me incomodou um pouco, mas aí eu acho que é mais uma questão é puramente gosto mesmo, é o tamanho dos capítulos. Eu gosto bastante de parar pra ler, tipo, 20 minutos, 15 minutos, talvez até menos. Então eu gosto bastante de capítulos curtos. Esse livro tem capítulos muito grandes mesmo. Tipo, um único capítulo com 40 folhas, sabe? Então, tipo, você tem um livro aqui de umas 300 páginas e aí você vai ter, sei lá, 10 capítulos, sabe? Então os capítulos são realmente bem grandes. Isso me incomodava um pouco porque eu tinha que parar, tipo, no meio de uma folha
normal dessa, sabe? E aí, se eu levo um pouquinho mais de tempo pra voltar a ler, como é que eu vou lembrar aonde exatamente eu tava, sabe? Então essa foi outra coisa que me incomodou um pouco. Mas, tirando essas duas coisas, eu acho que a experiência foi muito boa, cara. O livro é muito fluido, assim. Às vezes eu acho que algumas coisas poderia ele dar um pouco mais de detalhes sobre os cenários e como as coisas aconteceram, mas no geral foi bom. Não tem nenhuma parte assim que eu falo, nossa, isso aqui faltou, atropelou. Talvez o pedaço que eles entram na Treva Mata lá, podia ter explicado um pouco mais sobre a Treva Mata, mas nada absurdo também. O livro conta a história de uma viagem, né? E, poxa, eu me senti realmente viajando com eles, dado o ritmo que é escrita a história. O desenvolvimento dos personagens é maravilhoso, especialmente do protagonista, óbvio, né? É um desenvolvimento muito natural, assim, você vai vendo as coisas acontecer e é muito convincente as mudanças que acontecem com todos os personagens, sabe? Cara, eu não posso deixar de falar dos mapas, os mapas que foram desenhados. Essa edição que eu tenho aqui, os mapas eles são desenhados pelo próprio Tolkien, né? Mano, é simplesmente sensacional, mano. É maravilhoso isso aqui. Você usa, viu? Você usa o tempo inteiro na... Nossa, eu não me acostumei ainda com os lados dessa câmera. Você se acostuma ao tempo inteiro a ficar olhando nos mapas, porque ele vai comentando das coisas de onde eles vão passando e dando as direções e tal. Esse mapa, inclusive, da capa de trás aqui, que tem as inscrições. Essa mão aqui, ela tipo, faz parte da história, então o Tolkien explica por que ela tá ali. Ela é essas inscrições elas são de fato usadas e traduzidas para você durante a história. Os mapas têm grande impacto na experiência de leitura e você ter eles ali para acompanhar é ótimo e muda muita coisa. Você tem noção real de como é que é a geolocalização onde eles estão. Eu acho que isso enriquece muito a experiência. A única coisa que eu não gostei tanto, falando da história mesmo, é que o final ele é um pouco rushado. Eu acho que ele é um pouco corrido, assim. Todo o livro ele vai num ritmo muito gostoso. Chega no final, parece que tem uma correria ali. Se você já leu o livro, talvez você entenda o que eu tô falando. Porque tudo... E, cara, ele fala isso, sei lá, na segunda página, tá? No final tem a Batalha dos Cinco Exércitos, né? E aí eu só vou falar isso porque falar mais seria spoiler. Porque é exatamente isso que o Tolkien fala no início. Ele fala, aí o Hobbit participa da Batalha dos Cinco Exércitos. Como você vai ver no final do livro, ele já dá um baita de spoiler. Ele mesmo, sabe? Logo no primeiro capítulo. Mas enfim, esse pedaço da Batalha dos Cinco Exércitos eu achei um pouco rushado. Mas de resto, a história é muito boa. Ela é leve e fácil de ler. Pessoal, essa foi a minha experiência com o Hobbit. Você já leu o Hobbit? Por favor, mano, deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de passar lá na lojinha do canal e entrar no nosso clube, mano, é de graça. Cola lá pra gente trocar uma ideia sobre o mundo nerd. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu, falou, eu fui.